Ela estava caminhando para casa quando viu algo estranho. Um pastor alemão arrastando um saco plástico pesado pela lateral de uma estrada de terra. A princípio ela pensou que fosse lixo, mas então ouviu um grito fraco. Quando abriu o saco, seu mundo inteiro parou. Esta não é apenas uma história de resgate. É sobre sobrevivência, sacrifício e o amor inquebrável de uma mãe. Era para ser uma manhã tranquila. Samantha Rivers, 42, estava fazendo sua caminhada habitual pela velha Miller Road, uma rota meio pavimentada, que serpenteava entre campos e lotes arborizados na periferia do bairro. Ela gostava do lugar lá fora. Sem trânsito, sem barulho da cidade, apenas canto de pássaros e brisa, mas esta manhã parecia estranha. Havia um som estranho, plástico raspando no cascalho, seguido por um grunhido profundo e trabalhoso. Samantha diminuiu o ritmo, então ela a viu na beira de um pedaço de ervas daninhas crescidas bem onde o pavimento desaparecia em terra solta. Um pastor alemão magro estava arrastando algo atrás dela, um saco de lixo plástico branco pesado e bem amarrado no topo. Ele batia e raspava enquanto o cachorro puxava pela borda com os dentes. O corpo do cachorro era magro, suas costelas claramente visíveis. Seu pelo era emaranhada e suja, com manchas faltando ao longo de suas patas traseiras. Ela mancava levemente. Sua pata traseira esquerda mal tocava o chão, mas seus olhos estavam fixos para frente. Determinada, Samantha congelou. Ela já tinha visto strays antes, mas nunca assim. Ela pegou lentamente seu telefone, mas o som de seu movimento fez o cachorro parar. O pastor caiu na bolsa e virou sua cabeça bruscamente. Seus olhos se encontraram. Samantha prendeu a respiração. Este não era um cachorro selvagem, era uma mãe. Ela podia ver na maneira como o cachorro se posicionou, bloqueando parcialmente a bolsa, orelhas presas para trás, cauda dobrada para baixo, mas alerta, algo importante estava lá. Samantha agachou-se lentamente, voz suave: "Ei, garota, está tudo bem, eu não vou te machucar." O pastor não rosnou, não correu. Ela apenas olhou e então ela deu um passo para o lado, como se estivesse dando permissão. Samantha piscou o coração batendo forte. Ela deu um passo cauteloso para frente, mantendo-se abaixada. A bolsa estava ligeiramente rasgada de um lado, sujeira grudada no plástico. Ela se abaixou e gentilmente abriu o que ela viu dentro. A fez engasgar 3 filhotes recém-nascidos, olhos ainda fechados, não maiores que sua mão, amontoados tremendo contra um pano velho e cerrado. Eles mal respiravam. Um deles soltou um pequeno grito áspero. Samantha caiu de joelhos. "Oh meu Deus!" Ela olhou para cima. A mãe cadela estava observando, imóvel. Lágrimas brotaram nos olhos de Samantha. Esta cadela estava arrastando seus filhotes, não os abandonando, salvando-os. Sua voz tremeu: "Você os trouxe até aqui, não é?" O pastor deu um gemido suave e ofegante, quase como um sussurro. Samantha não pensou 2 vezes. Ela tirou o moletom e gentilmente tirou os filhotes da bolsa, embrulhando-os dentro do tecido. Eles estavam com frio, muito frio. Ela então se virou para a mãe: "Vamos, garota, vamos." Ela colocou os filhotes nos braços. Não sabia o que esperar, mas a pastora seguiu, mancando, devagar, mas sem hesitação, como se soubesse que finalmente encontrou alguém que iria ajudar. Mas o que Samantha não sabia era que isso não era apenas sobre resgate. Havia uma razão pela qual a cadela tinha escondido aqueles filhotes e alguém perigoso a tinha deixado lá para morrer. Samantha nunca tinha dirigido com tanto cuidado em sua vida. Ela embrulhou os filhotes em uma toalha macia e os colocou em uma pequena caixa de papelão no banco do passageiro. A cadela-mãe estava enrolada em um cobertor na parte de trás, seus olhos tremulando de exaustão. O motor zumbia enquanto eles desciam a tranquila rua suburbana em direção à casa dela. Samantha olhava para o espelho retrovisor a cada poucos segundos. O pastor não se
Movia segura mamãe, ela sussurrou só mais um. Pouco Samantha morava sozinha em uma modesta casa de 2 quartos nos limites. Do bairro não era chique, mas era quente, seguro, tranquilo. Ela estacionou na garagem, pegou a caixa de filhotes e gentilmente persuadiu o pastor a sair do banco de trás. O cachorro desceu. Trêmulo, cada movimento parecia doloroso. Ainda ela seguiu Samantha escada acima e para dentro da casa. Sem protestar, lá dentro Samantha estendeu cobertores no chão da cozinha. Ela encheu uma tigela com água e outra com sobras de frango e arroz. O pastor cheirou a comida, lambeu algumas vezes, então desabou sobre os cobertores. Com um suspiro profundo e exausto, os filhotes choramingavam suavemente em sua caixa. Samantha os colocou ao lado de sua mãe e imediatamente o cachorro se mexeu, lambendo-os. Um por um, era lento, terno, mecânico, como se ela mal estivesse segurando, mas ela ainda tinha que ser sua mãe. Samantha se ajoelhou ao lado dela. Você é uma boa menina, ela disse suavemente. O cachorro não olhou para cima, ela apenas continuou lambendo, cutucando o menor filhote mais perto com o focinho. Foi quando Samantha viu uma mancha de sangue seco no lado do cachorro. Ela se inclinou ali, logo atrás da perna dianteira, parcialmente coberta pelo havia um corte profundo, irregular, inchado e vermelho. O pelo estava com crosta de sangue velho e a pele ao redor estava irritada e em carne viva. O estômago de Samantha revirou. Oh Deus, você está machucada. Ela estendeu a mão lentamente, pairando perto do ferimento. O cachorro estremeceu. Samantha se afastou imediatamente. Está tudo bem, eu não vou tocar. Mas ela sabia que era sério isso. Não era apenas desidratação ou exaustão, era um ferimento infeccionado. Ela se levantou, pegou o telefone e ligou para a única pessoa em quem ela podia confiar. Com algo assim, doutora Nina Collins, a veterinária local e uma velha amiga. Não, ela disse sem fôlego. Eu encontrei um pastor. Ela tem 3 recém-nascidos com ela. Acho que ela está gravemente machucada. Não hesitei, traga-a agora. 10 minutos depois, Samantha estava de volta no carro, a mãe deitada em um cobertor ao lado da caixa de filhotes na clínica. Doutora Collins a encontrou na porta dos fundos, olhos arregalados, quando viu o estado do cachorro. Ela mal está de pé. Na disse que ela deve ter ficado lá fora por dias. Nina carregou os filhotes para dentro enquanto Samantha ajudava a guiar a mãe para dentro. Eles a colocaram na mesa de exame. A luz estava muito forte, a mesa muito fria, mas o pastor não resistiu. Ela tem uma laceração grave na murmurou, inspecionando o ferimento. Provavelmente de arame ou vidro, pode estar infectado. Vamos precisar limpá-lo e dar-lhe fluidos. Imediatamente Samantha ficou perto da parede, braços cruzados firmemente. Ela pode sobreviver a isso. Na hesitou. Se tivéssemos esperado mais um dia, talvez não, mas ela está aqui agora. Vamos lutar. Enquanto Nina limpava o ferimento, outra coisa chamou sua atenção. Espera um segundo, ela disse, ela gentilmente separou-o pelo logo abaixo do ferimento. Samantha se aproximou. Nina se inclinou. Lá, sob uma camada de sujeira e cabelo emaranhado, havia algo queimado na pele, uma marca tênue mas visível. 2 letras. RG. Nina olhou para cima. Isso não é natural. Alguém a marcou. Os olhos de Samantha se arregalaram. Você quer dizer como? Propriedade. Na assentiu lentamente. Eu acho que alguém a possuía e não a queria. Mas Samantha olhou para o cachorro novamente, deitado inconsciente, ferido e ainda curvado em direção aos seus bebês. Quem quer que a tivesse possuído tentou jogá-la fora. Mas agora Samantha sabia que isso não era apenas negligência, era crueldade, e alguém lá fora poderia estar tentando encobrir. As próximas 48 horas foram tensas. A cadela mãe, agora apelidada de Grace pela doutora Nina, foi estabilizada com fluidos, antibióticos e analgésicos. Ela não conseguia andar sem cambalear e seus olhos permaneciam semicerrados a maior parte do
tempo, mas ela ficava enrolada em volta dos filhotes, limpando-os, gentilmente puxando os para perto com sua pata. Samantha visitava 2 vezes por dia. Ela sentava de pernas cruzadas ao lado do cercado onde Grace e os filhotes descansavam, conversando suavemente, observando enquanto Tiny paus se contorciam e pequenas bocas mamavam. Eu não sei o que você passou, garota. Ela sussurrou uma noite, mas você está segura agora. Eu prometo, doutora. Na entrou tirando suas luvas. Ela está lutando muito. Aquela ferida era profunda, mas ela tem coração. Samantha olhou para baixo. Ela foi marcada. Na assentiu solenemente. Não é uma marca de fazenda também? Parecem iniciais caseiras. Samantha passou os dedos sobre o cobertor em seu colo. Eu quero saber quem fez isso, de onde ela veio, quem a deixou lá fora como lixo. Na olhou para ela os olhos. Você realmente quer voltar lá? A resposta de Samantha foi imediata. Sim. Na manhã seguinte, Samantha dirigiu de volta para Old Miller Road, estacionando seu carro no mesmo lugar onde ela tinha visto Grace pela primeira vez, arrastando a bolsa. O vento estava mais frio hoje, a estrada mais silenciosa. Ela pisou, seu coração batendo forte. Examinando o chão ali na beira da grama, ela avistou o caminho achatado que Grace tinha feito, arrastando a sacola plástica através de cascalho e ervas daninhas. Samantha seguiu uma trilha de folhas amassadas e sujeira perturbada. Levou mais fundo em uma pequena área arborizada. Passo a passo, ela empurrou para frente. Depois de quase 5 minutos de caminhada, ela parou na beira de uma vala seca. Ela encontrou uma pilha de toalhas molhadas, embalagens velhas de comida e um saco rasgado de comida barata para cachorro. A tigela de plástico ainda estava lá, tombada e suja, e ao lado dela um pedaço quebrado de cerca de arame meio enterrado no chão, com sangue na ponta. Samantha ajoelhou. Seu coração apertou. Este tinha sido um cercado improvisado. Um cercado. Alguém tinha prendido Grace e seus filhotes neste pequeno espaço, e então os deixou. Ela pegou seu telefone e começou a tirar fotos enquanto se virava para sair. Outra coisa pegou o olho dela. Uma segunda trilha diferente das pegadas de Grace. Elas eram mais profundas, maiores, claramente de uma pessoa pesada, usando botas de trabalho, e elas não se afastavam da estrada. Elas levavam em direção a uma casa de fazenda a cerca de 300 metros de distância. Samantha congelou. A casa era pequena, com um telhado enferrujado e uma velha picape na frente. Nenhuma atividade visível, mas algo nela parecia errado. Ela deu zoom com o seu telefone. Um canil atrás do celeiro. Ela engoliu em seco. De repente tudo fez sentido. A marca, a ferida, a vala fechada. Grace tinha escapado. Ela tinha arrastado seus recém-nascidos por aquela trilha através de cascalho e ervas daninhas, procurando por ajuda. Alguém a tinha mantido lá. Alguém ainda pode estar mantendo cães lá. Agora Samantha recuou. A respiração ficou presa na garganta. Ela entrou no carro e dirigiu direto para a clínica de Nina. Assim que ela entrou, sua voz foi firme. Ligue para o controle de animais. Tem mais? Eu sei disso. De volta ao cercado, Grace levantou a cabeça fracamente enquanto Samantha se ajoelhava ao lado dela. Os filhotes se mexeram. Eu vi de onde você veio. Ela sussurrou. Você não foi apenas abandonado, você escapou. Mas o que Samantha não sabia era que alguém a tinha visto lá naquela manhã, e eles não estávamos prestes a deixá-la voltar uma segunda vez. 2 dias depois, a batida na porta da frente de Samantha veio cedo. Ela abriu para encontrar o oficial Rear, um homem alto na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos, um distintivo de xerife preso ao colete utilitário. Atrás dele estava um jovem oficial de controle de animais chamado Lila, segurando uma prancheta e usando uma expressão calma, mas focada. Você é quem ligou? Sobre o pastor Reinar? Perguntou. Samantha acenou que sim. O nome dela é Grace. Ela está na clínica veterinária agora com seus
Filhotes Rer olhou para Lila. Vamos ver. Onde você a encontrou o caminho para Old. Miller Road foi silencioso, tenso quando eles chegaram à trilha. Samantha os guiou através das ervas daninhas. Seu coração batia mais rápido a cada passo. Eles alcançaram a vala. Lila se ajoelhou para inspecionar o saco rasgado de comida de cachorro, a cerca torta e o sangue seco no arame. Ela não disse uma palavra a princípio, mas Samantha podia ver em seu rosto. Ela sabia que isso não era aleatório. Rainar esfregou o queixo. E você disse que ela estava arrastando uma bolsa daqui. Samantha assentiu. Seus bebês estavam dentro. Lia ficou parado. Isso não é um instinto de sobrevivência. Isso é um cachorro fazendo tudo o que pode com o que tem. Eles seguiram a segunda trilha. Quando eles chegaram à beira do campo aberto, de frente para a fazenda em ruínas, Lila levantou um par de binóculos. A caminhonete de Jason tinha sumido, mas algo estava se movendo atrás do celeiro. Rer tocou seu rádio. Vamos dar uma olhada. Eles cruzaram o campo lentamente, tomando cuidado para não assustar ninguém. Conforme se aproximavam do celeiro, os sons ficaram mais claros. Ganidos, latidos, metal tilintando. O que eles encontraram atrás do celeiro fez Samantha parar de repente. 5 gaiolas, cada uma segurando um cachorro, não um canil. Gaiolas empilhadas muito alto, cobertas de sujeira, mal grandes o suficiente para os animais se virarem. Alguns cães tinham pelos faltando. Um tinha uma ferida aberta na perna. Todos estavam em silêncio agora, olhando para os recém-chegados com olhos arregalados e vazios. Oh meu Deus! Samantha sussurrou. Leila pegou seu telefone e começou a gravar. Este é um caso de crueldade sem dúvida. Rainar caminhou até a porta do celeiro e bateu forte. Nenhuma resposta. Ele tentou novamente. Ainda nada. Então ele abriu a porta. O cheiro os atingiu instantaneamente. Comida podre, fezes, urina. Algo pior. Lá dentro havia mais gaiolas, pelo menos uma dúzia. Algumas estavam vazias, algumas não estavam. Um cachorro estava deitado imóvel no canto. Rainar xingou baixinho. Isso é uma maldita fábrica de filhotes. Samantha sentiu seus joelhos fraquejarem. Você quer dizer criação ilegal? Lila disse calmamente. Vendas de baixo custo, alta rotatividade. Eles os mantêm até que não possam mais procriar. Então eles os jogam fora. Ou pior. Samantha se virou segurando as lágrimas. Leila continuou filmando. Semana precisamos de mandados, mas vamos relatar isso imediatamente. Temos o suficiente para começar uma investigação. Rainar voltou para o campo para chamar reforços. Samantha ficou perto das gaiolas. Um cachorro, um mutt bronzeado trêmulo, com olhos turvos, pressionou o nariz contra as barras. Samantha se ajoelhou. Sinto muito. Ela sussurrou atrás dela. Lila falou novamente, dessa vez com um frio na voz. Espere. Samantha se virou. Lila apontou para uma parede dentro do celeiro. Uma ferramenta de marcação de metal pendurada ali ao lado. Uma folha de papel, sobre ela uma lista desenhada à mão de iniciais e números. Samantha se aproximou. Ela viu imediatamente RG ao lado dele. G42L se aposentou. Seu coração parou. Essa é Grace. Lila assentiu severamente. E ela deveria ser a próxima a sair. De repente Rainar gritou da frente da propriedade: temos movimento. Na floresta atrás da casa, alguém está correndo. Samantha e Lila correram para o lado. Uma figura com um moletom estava desaparecendo nas árvores. É o dono. Samantha gritou. Rer pegou seu rádio suspeito, fugindo para o oeste através das árvores. Precisamos de reforços agora. O coração de Samantha estava acelerado. Isso não era mais apenas um resgate. Era um caso criminal. E quem fez isso com Grace? Ainda estava lá naquela noite. Samantha estava sentada à mesa da cozinha, olhando para o telefone. Ela mal tocou no jantar. Um copo de água meio cheio estava intocado por sua mão. Do outro lado da sala, o vínculo dos filhotes
Estava aninhado em uma pilha quente de cobertores. Sob um pequeno aquecedor, eles ainda eram tão frágeis, com pouco mais de uma semana de idade. Agora, os olhos mal se abriam, eles guinchavam e se esticavam, seus corpos macios se movendo instintivamente um em direção ao outro para se aquecer, mas Grace não estava lá. Ela estava de volta à clínica e não estava melhorando. A doutora Nina ligou mais cedo naquela noite. A infecção é mais profunda do que pensávamos. Começamos a tomar antibióticos mais fortes, mas seu corpo está muito fraco. Ela pode não responder. Samantha ficou em silêncio. A chamada. Tudo o que ela podia fazer era acenar e sussurrar: por favor, não desista dela. Ela agora observava os filhotes dormirem de coração apertado. Eles precisavam dela não apenas para se alimentar, mas para algo mais profundo. Eles precisavam que sua mãe voltasse para casa. Uma batida repentina na porta quebrou o silêncio. 3 toques suaves rápidos. Samantha, nervosa, piscou assustada. Ela se levantou lentamente, cruzou o chão e abriu a porta. A poucos centímetros de pé em sua varanda estava uma adolescente, não mais velha que 16 anos. Ela usava um moletom desbotado e jeans, com tênis desamarrados e olheiras. Sob os olhos: você é Samantha Rivers? A garota perguntou, voz quase um sussurro. Sim, Samantha respondeu cautelosamente. Posso te ajudar? A garota olhou por cima do ombro e depois para trás. Você é quem? Encontrou o pastor certo? Aquela com os filhotes? Samantha hesitou. Sim, porque a garota se mexeu. Posso entrar só por um minuto? Algo em sua expressão impediu Samantha de dizer não. Agora ela abriu a porta. A garota entrou e olhou imediatamente para os filhotes. Seu rosto suavizou, seus olhos brilharam. Eu sabia que ela faria isso, ela disse baixinho. Samantha franziu a testa. Você sabia, Grace? Ela não se chamava Grace, ele apenas a chamava de G4. O estômago de Samantha revirou. Quem é você? A menina puxou o moletom para trás. Meu nome é Lena. Eu costumava ajudar a alimentar os cães. Ela se sentava na beirada do sofá olhando para o chão. Eu estava trabalhando lá na fazenda por uns 2 meses. Eu precisava do dinheiro. Samantha ouvia atentamente cada palavra, aguçando seu pulso. Eles não me disseram o que era, a princípio. Disseram que era apenas limpeza do canil, alimentação. Mas então eu vi a marcação, as brigas. Os que ficaram doentes simplesmente desapareceram. Lena olhou para cima, seus olhos cheios de culpa. Eu vi sua graça. Ela tentou escapar uma vez, antes que a punissem. Foi assim que ela se cortou. Eles a amarraram perto da vala, sem comida. A respiração de Samantha engatou. Ela ainda protegeu seus bebês. Lena sussurrou. Mesmo assim, ela cavou um pequeno buraco sob a cerca. Eu a vi sair com a bolsa nos dentes. Samantha disse do outro lado de suas mãos, tremendo. Porque você está me contando isso agora? Porque ele ainda está observando o cara que é dono de tudo. Ele viu você naquele dia. Ele sabe que alguém levou o cachorro. O coração de Samantha bateu forte. Você quer dizer que ele está me observando? Lena assentiu. Ele acha que você vai falar com a polícia. Ele não quer. Que Samantha se levantou, caminhando em direção à janela, puxando a cortina para trás apenas 1 polegada. A rua ainda estava vazia, mas não parecia mais segura. Lena Rose para ir embora. Eu só queria que você soubesse que tenha cuidado. E se a mãe sobreviver? Samantha se virou para ela e disse que ela era corajosa. A menina tinha ido embora. Samantha trancou a porta 2 vezes, verificou as costas. Então voltou para os filhotes e se ajoelhou ao lado deles. Ela alcançou-os cobertores. Seus corpos minúsculos estavam macios e quentes como vermes. Mas um deles, o menor, não estava se movendo. Não, ela sussurrou. Ela gentilmente o levantou ainda mole. Ela colocou-os
dedos em seu peito e esperou nada, uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Ela envolveu o pequeno em um pano e o segurou perto, mas então seu telefone BT tocou. Ela respondeu com a voz embargada. Ela não é na que a voz estava firme. Ela abriu os olhos, ela está levantando a cabeça. Eu acho que ela está lutando. E assim como isso, a esperança voltou, mas o perigo também, porque alguém lá fora. Nós estávamos planejando ter certeza de que Grace nunca sairia daquela clínica viva. Era pouco depois da meia-noite quando Samantha se sentou na cama. Algo não estava certo. Ela não tinha certeza do que a acordou. Talvez um som, talvez apenas um sentimento, mas seu peito estava apertado. O quarto estava frio, muito quieto. Ela saiu da cama e foi na ponta dos pés pelo corredor. Os filhotes estavam dormindo na caixa perto do aquecedor, todos os três. Agora eram apenas três. Ela olhou para o menor agora nomeado e gentilmente tocou sua pata. Ainda respirando, ela suspirou. Então ela percebeu uma sombra do lado de fora da janela. Samantha congelou. A forma se moveu lentamente. Cautelosamente alguém estava em seu quintal. Ela se afastou da janela. Coração disparado, pegou seu telefone, discou. 911. Qual é o seu e-mail? Mercy, tem alguém do lado de fora da minha casa. Eu acho que eles estão me observando. Você está sozinha? Eu tenho filhotes recém-nascidos dentro e eu acho que está conectado a um caso de crueldade animal. Eu relatei. Os policiais estão na raiz. Fique dentro, não se envolva. Mas no momento em que ela desligou, ela ouviu o portão dos fundos rangendo. Ao abrir, ela se moveu rápido, trancou a porta dos fundos, desligou a luz do corredor, pegou a lanterna do balcão. Então ela rastejou para a cozinha e olhou pela janela dos fundos. Uma figura estava perto da cerca alto, usando um capuz, mas algo em sua mão brilhou. Um pé de cabra. Ele não estava apenas observando, ele estava entrando antes que ela pudesse gritar. A luz da varanda acendeu sensor de movimento. O homem congelou e foi quando o cachorro do vizinho começou a latir alto, furioso. Então outra luz da varanda acendeu. Então outra. A figura saiu correndo. Samantha correu para a frente da casa, bem a tempo de vê-lo pular em uma picape escura e desaparecer na noite. Suas mãos tremiam enquanto ela trancava a porta e recuava. 10 minutos depois o policial chegou. Ele fez um depoimento, andou pela propriedade e anotou as marcas dos pneus. Você estava certa. Ele disse que isso não foi aleatório. Ele entregou a ela um pedaço de papel dobrado que ele encontrou perto do portão dos fundos. Ela abriu. Estava escrito em marcador vermelho: não a deixe viver. Samantha sentiu o quarto girar. Rainar manteve a voz calma. Você disse que havia uma marca no cachorro. Ela assentiu. Bem, ele disse, puxando um pequeno caderno. Acabamos de descobrir que essas iniciais correspondem a um criador de gnomos que Ronald Grant costumava operar em Oklahoma. Entrou na clandestinidade após uma invasão federal no ano passado, porque ele viria aqui. Porque se aquele pastor sobreviver, ela é a prova que ela é o Samantha ficou em silêncio. Rainar continuou. Já despachamos uma unidade para a clínica. Ela não estará sozinha. Mas Samantha não conseguiu descansar. Ainda não. Na manhã seguinte, ela dirigiu direto para a clínica veterinária, segurando Milo enrolado em uma toalha. Quando ela entrou, Dr. Na olhou para cima. Olhos vermelhos. Ela teve uma convulsão na noite passada. Os joelhos de Samantha quase dobraram, mas ela ainda está lutando. Na disse que acabamos com os remédios e ela abriu os dois olhos. Esta manhã, Samantha sentou no chão ao lado do cercado de Grace, colocando Milo gentilmente ao lado dela. O cachorrinho balançou para frente e aninhou-se em seu pelo. Grace não se moveu muito, mas ela soltou um suspiro suave. Um som de reconhecimento de paz foi quando Na se aproximou com uma prancheta. Há um veterinário em Oregon, um santuário. Eles
Acolhem vítimas de crueldade, eles têm. Cuidados 24 horas por dia, reabilitação Open Fields. Samantha olhou para cima. Você acha que ela deveria ir? Eu acho que ela merece. Samantha olhou de volta para Grace, mas quando ela estendeu a mão para acariciar sua pata, os olhos de Grace se fecharam e seu corpo ficou tenso. Correu para frente. O monitor começou a apitar. A respiração de Grace engatou uma vez, duas vezes, então parou. Agarrou-o. Oxigênio. Vamos, garota, fique comigo. Não desista agora. Samantha prendeu a respiração. A máquina ficou sem gás, mas pouco antes de alcançar as paz, um pequeno som interrompeu uma respiração. O peito de Grace subiu novamente, lento, fraco, mas vivo. Ela não terminou. Sussurrou. Ainda não, mas nem o homem que a queria foi embora e ele estava ficando desesperado. Demorou mais 2 dias para Grace ficar de pé. Fraca mas orgulhosa, ela cutucou seus filhotes com o nariz e deitou-se ao lado deles com um longo suspiro cansado. O calor de seus corpos pressionados contra os dela. Ela fechou os olhos, não com dor agora, mas em paz. Samantha sentou perto o tempo todo, observando como uma mãe. Ela conseguiu. Sussurrou atrás dela. A maioria não teria. Samantha sorriu em meio às lágrimas. Ela não é como a maioria. A notícia do caso se espalhou após a batida policial. O noticiário local pegou a história. Eles mostraram as gaiolas, os cães resgatados de Branding and Grace. Uma foto dela enrolada em seus 3 recém-nascidos, seu lado ainda enfaixado. Apareceu no noticiário das 6 horas. Pessoas choraram. Pessoas enfurecidas. Doações foram despejadas na clínica. Ofertas para adotar os filhotes chegaram de 4 estados diferentes, mas Samantha não estava pronta para deixá-los ir. Não. Ainda não. Depois de tudo, o oficial Reer parou na clínica 3 dias. Depois o pegou. Ele disse, entregando um documento. Ronald Grant tinha sido preso do outro lado da fronteira do estado, tentando sair em uma van com mais 4 cães em gaiolas. Ele tinha papéis falsos, identidades falsas, mas elas combinavam com suas impressões digitais e agora ele enfrentaria acusações federais. O peito de Samantha finalmente exalou. Ele nunca mais vai tocar. La Rainer disse que olhou para Grace, que agora estava lambendo seu menor filhote. Limpo. Não, ele não vai. Uma semana depois, Grace e os filhotes voltaram para casa. A casa tinha mudado. Havia um novo cercado na sala de estar. Novas tigelas, uma cama gigante forrada com lã e almofadas térmicas. Grace andava devagar, mas seu rabo abanava. Agora, e quando Samantha abriu a porta naquela manhã, ela não vacilou. Ela olhou para o sol e saiu do santuário em Oregon. Ligou novamente. Eles tinham um programa de recuperação completa. Uma amorosa família adotiva. Terra aberta. Samantha ouviu o correio de voz, olhando para a papelada em sua mesa. Grace merecia isso, mas quando ela olhou para o outro lado do quarto, Grace estava dormindo de costas. Seus filhotes enrolados em seu peito, respirando ritmo como uma única batida de coração. Samantha não conseguia deixá-la ir. Ela pegou o telefone e ligou. Não, eu quero ficar com ela. Ela disse, você tem certeza? Eu acho que ela me salvou tanto quanto eu a salvei. Semanas se passaram. Os filhotes abriram os olhos, começaram a tropeçar, latindo para o nada, puxando as orelhas de Grace. Eles estavam fortes agora, brincalhões, destemidos, e Grace. Ela andava sem dor. A cicatriz em seu lado nunca desapareceria, mas não precisava. Contava uma história, agora uma história que Samantha compartilhava toda vez que alguém perguntava. Uma manhã, enquanto Samantha estava sentada na varanda tomando café, um garotinho passou com sua mãe. O menino parou. Apontou para ele. Esse é o cachorro-herói. Samantha sorriu. Sim, ela é ele. Acenou. Grace se levantou e deu alguns passos para frente. Ela abanou-o.
Rabo e lambeu-a. Mão dele, o menino. Riu. Ela não é nada assustadora. Samantha se agachou ao lado dele. Ela é corajosa, mais corajosa do que a maioria das pessoas que conheço. Algumas semanas depois, sua história foi ao ar. Em todo o país, o cachorro que arrastou uma sacola para salvar seus filhotes. A filmagem mostrou Samantha Grace e seu trio de filhotes, agora gordinho, correndo pelo quintal. Mostrou as velhas gaiolas, ferramenta de branding, a mudança, e terminou com uma citação na tela. Ela nunca deixou de ser mãe, nem mesmo quando o mundo desistiu dela. A história de Grace é real, assim como as cicatrizes, assim como os milhares de outros cães que nunca tiveram essa chance, mas ela nos lembra de uma verdade: até os quebrados podem ser os mais corajosos. Se essa história te comoveu, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe com alguém que acredita em segundas chances. Ajude-nos a dar voz aos que não têm voz, um resgate de cada vez.